Olá, alunos, tudo bom com vocês? Então, vamos continuar, as explicações das nossas atividades da semana. Espero que vocês gostem, os conteúdos dessa semana e façam as atividades com muita atenção e capricho. Nas nossas duas últimas aulas, nós falamos sobre um movimento chamado Barroco. E aí a gente viu que o Barroco existiu na Europa e também no nosso país. E aí, dando continuidade a esse movimento, nós vamos para uma vertente, uma continuação desse movimento, só que ele tem um nome bem diferente também, chamado de Rococó. Esse estilo Rococó, ele vai aparecer na Europa no século XVIII e, tendo a França como seu principal percursor, se espalha em vários países do Velho Mundo e alcança algumas regiões da América, como também no Brasil. Para muitos historiadores da arte, o Rococó pode ser visto como um desdobramento do Barroco, em que vários artistas passam a valorizar o uso da linha em formatos de concha e a função decorativa que a arte poderia exercer. A expressão rococó tem origem na palavra francesa rocaille, que designa comumente uma maneira de se decorar os jardins através do uso de rochas e conchas. Chegando ao século XIX, o estilo rococó passa a ser utilizado também para definir outras manifestações desenvolvidas nos campos da arquitetura e nas artes ornamentais. No ano de 1943, graças à pesquisa de Fisk-Kimball, esse movimento deixa de ser visto como uma variante do barroco para assumir características próprias. Em geral, a substituição de cores vibrantes do barroco com tonzinhos mais suaves, como rosa, verde claro, estabelecem uma primeira diferenciação entre os dois estilos. Além disso, a originalidade do rococó é conferida no abandono das linhas retorcidas e pela utilização de linhas e formas mais leves e também mais delicadas. Do ponto de vista histórico, essa transformação indicava o interesse burguês para alcançar o prazer e a graciosidade nas várias obras que eram encomendadas à classe artística da época. Então a gente tem algumas fases que vão caracterizar esse movimento, e a primeira fase do rococó é compreendida entre os anos de 1690 e 1730. Tem como proposta procurar se afastar dos preceitos estéticos predominantes e reinados através do rei Luís XIV, para introduzir o uso de linhas soltas e curvas flexíveis. Nessa época, podemos destacar os relevos e gravuras do artista Jean Berin, os quadros de Jean-Antoine Walter e os projetos decorativos de Pierre Lepoutre. De 1730 a 1770, o rococó amadurece com o surgimento de outros artistas que remodelam as casas da nobreza e da alta burguesia francesa. Nessa fase, podemos destacar os trabalhos do artista Jacques Deloge II, Just-Henri Meissonier e Nicolas Pineau. Esse último artista vai se destacar pelo projeto de decoração do Hotel Soubise, marcado por quadros, linhas, guirlandas, curvas e espelhos que tomam o olhar do observador em meio a tantos detalhes. Então, como a gente pode perceber, esse movimento artístico é muito ligado à nobreza parisiense, e ele tem como uma das propostas a questão da decoração, do requinte, o uso das curvas, o uso das linhas, das flores, para denominar e caracterizar esse movimento. Essa atividade que foi preparado aí para vocês
vocês vão responder todas essas continuações de frases, né, com apenas uma palavra que vocês vão encontrar no próprio texto. Letra A. Se destacou pela decoração do hotel Sotheby's. Aí, quem é um artista que se destacou? Letra B. Principal país que surgiu o rococó. Letra C. Qual para eles o rococó é visto como desdobramento do barroco? Modalidade artística presente na expressão do rococó. Características de linhas e formas. País americano onde o rococó também se espalhou. Apresenta tons de rosas e verdes, ao contrário do barroco, que apresenta cores. Em 1943, o rococó passou a ter características. Origem da palavra rococó, um dos artistas que se destacaram com a expressão. E aí vocês vão responder essas frases utilizando apenas uma palavra que tem aí no texto acima, ok? Então é isso, pessoal. Façam com capricho e dedicação.